O adolescente de 17 anos que matou a vizinha, carbonizada em Guaratiba, se entregou à polícia. Adolescente, é? 17 anos. Isso é grave. Ele provavelmente esfaqueou essa mulher e depois queimou. Provavelmente. Era essa moça aqui, ó. Eu não tinha no radar esse adolescente, não. Tinham me falado de outros 2 homens, inclusive um homem mais velho. Bom, o Rael Policarpo está acompanhando essa história bem de perto e tem os detalhes pra gente. Razinho, você está no local? Tem alguns detalhes, parece que o portão estava fechado com cadeado, tem que ver em que momento esse cara entrou na casa, se ele pulou, se ele já pegou a moça lá dentro. Conversando com um amigo também, ele me disse que tinha muito sangue na entrada da casa, o que, na minha opinião de leigo, ele esfaqueou essa moça do lado de fora de casa e puxou para dentro, incendiou e fugiu. E isso tudo foi um adolescente de 17 anos. Olha, eu não vou chamar de adolescente, eu vou chamar de um cara de 17 anos. Eu peço licença, senhora e o senhor, porque, lamentavelmente, nós vivemos num país onde alguém pode esfaquear, queimar a pessoa, e aí é chamado de adolescente e não de criminoso. E outra coisa, não cometeu crime, é fato análogo. O Rael pode explicar isso melhor pra gente. Razinho, são os absurdos do nosso Brasil. Bom dia pra você, meu amigo, bom trabalho. É verdade, Tino, é um absurdo gigantesco. Bom dia para você também, bom dia para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Até porque a gente sabe que ele vai fazer 18 anos daqui a 6 meses, foi o que a gente conseguiu apurar, e ele vai ficar apreendido. E olha, Tino, existem algumas brechas na legislação que permitem com que um adolescente nessa faixa de idade, cometendo um crime dessa gravidade, fique apreendido, não é preso, apreendido até 21. Mas isso dificilmente acontece no Brasil. Na maioria das vezes, o adolescente que comete um fato análogo a um crime, mesmo que seja de homicídio, sai ao completar 18 anos. Então a gente não sabe como esse caso vai ser tratado na justiça, na vara da infância e da juventude. E é claro que mesmo que ele saia aos 21 anos, já que ele vai fazer 18, para a família que perdeu uma pessoa querida e diante de toda torpeza do crime, Tino, porque os detalhes são muito mais sórdidos do que a gente imagina, a família tá engasgada, tá de luto, tá assim abalada como toda a população aqui do Jardim Maravilha, porque, Tino, o assassino, ele morava, olha só, essa aqui é a casa da Cristiane Pinheiro, onde ela foi assassinada. O Gilson vai virar a câmera para a esquerda e vai mostrar a casa onde o assassino morava. Ele era vizinho da Cristiane. E naquela noite, na noite de segunda-feira, Tino, isso de acordo com o que ele falou para a polícia, ele estava muito nervoso e aí ele decidiu, por bem, matar a Cristiane. Sem nenhum motivo prévio. Não tinha discussão, não tinha desentendimento, não tinha absolutamente nada. Ele simplesmente estava nervoso e decidiu matar a Cristiane. Ele pulou o muro da casa dela e quando ela chegou em casa, Tino, ela abordou esse garoto aqui dentro de casa. Esse cara, até porque tem 17 anos, mas é um galalau, é grande. E aí ele estava com uma faca na cintura, ela tentou conversar com ele, chegou a tirar essa faca da cintura dele, falando que ele não precisava fazer nada, que eles tinham que conversar. Ele falou que então toparia conversar com ela, só que ela veio se aproximando aqui do portão para sair. No momento em que ela chegou próximo ao portão, ele teria dado um mata-leão nela. Ele pegou ela pelo pescoço. De acordo com o que a gente apurou aqui, Tino, pode ser que nessa hora foi o momento em que os vizinhos ouviram o primeiro grito de socorro, por volta das 9h30 da noite. Nesse mata-leão que ele deu na Cristiane, Tino, ela já apagou. Ele não sabe informar para a polícia se ela só desmaiou ou se ela morreu nesse exato momento. Mas ele se deparou com ela, já desacordada ou morta, e aí ele decidiu esquartejá-la. Ele entrou na casa, pegou uma faca e tentou esquartejar a Cristiane. Como ele viu que não conseguiu, que seria muito difícil, até porque um esquartejamento ou você precisa de ferramentas adequadas ou muita técnica, ele achou então que seria mais fácil para se livrar das provas, atear fogo na casa. Então ele levou ela para os fundos, no último quarto, e lá
colocou fogo no corpo dela, já em cima da cama. E aí, rapidamente, o fogo se espalhou por toda a casa. Por isso que aqui na frente, Tino, tinha uma grande mancha de sangue. Porque, de acordo com o que a gente entendeu pelo depoimento, pelo que a gente viu no dia, ele tentou iniciar esse esquartejamento aqui na frente. Não conseguiu, levou lá para trás e matou. E aí, Tino, tem detalhes ainda piores nessa história, porque no dia que nós estávamos aqui fazendo a reportagem, ele tinha saído cedo para trabalhar, mas ele passou pela nossa equipe. E pior do que isso, no dia em que os moradores estavam comovidos, desesperados, tentando apagar as chamas, porque não sabiam o que tinha acontecido, imaginavam que ela teria dormido e tinha pegado fogo num ventilador, ele estava aqui na rua olhando todo mundo desesperado, tentando salvar a Cristiane. Foi isso mesmo, né, Edilene? Meus sentimentos, eu vi que você está muito abalada, porque você conhecia ele desde pequeno. E você viu ele aqui na frente. Como é que você recebeu essa notícia? Como é que está a população aqui? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente está, assim, incrédulo, entendeu? A gente está perplexo na realidade. Porque eu tinha ele como meu filho, entendeu? E eu custo acreditar que isso aconteceu, que foi ele. Eu ainda peço a Deus que isso seja mentira, que seja apenas um pesadelo, entendeu? E que a gente vá acordar, porque ele viu o nosso desespero, ele viu o quanto eu clamei a Deus ali para que ela estivesse viva, para que não tivesse ninguém aí dentro. Porque uma alma, um ser humano podia ser eu, podia ser qualquer pessoa. E eu custo acreditar nisso. Eu conheci a mãe dele, os familiares. Tá todo mundo assim. Ele era um menino trabalhador demais, esforçado, prestativo, entendeu? Então, eu não estou acreditando que ele foi capaz disso, entendeu? Essa é a realidade, de fazer tamanha brutalidade com alguém. Como é que foi a postura dele no dia que vocês estavam tentando apagar as chamas? Ele estava sentado ali e ele não esboçou nenhuma ajuda, ele não falou nada. E só que na hora da correria a gente, né? Se alguém chegasse para mim e perguntasse, você acha que foi fulano? Eu ia descartar ele, porque ele estava fora de qualquer hipótese para mim. Porque pelo carinho que eu tinha, que eu tenho, né? Porque quem mudou foi ele, não foi a gente. Pelo carinho que eu tenho por ele, pelo amor, né? Por ele ter perdido a mãe dele, que eu conheci. Então ele estava passando por um momento muito debilitado. Mas nada justifica fazer isso, nem com o nosso pior inimigo a gente deve fazer, nem com bicho, entendeu? Então eu custo acreditar nisso. Eu estou desde segunda-feira sem dormir, sem conseguir trabalhar, porque eu trabalho com bolo, com doce, então minhas clientes me mandam mensagem, eu não tenho nem como responder. A gente fica com aquela imagem do fogo, do grito, eu quase passei mal, meu coração quase que parou ali na hora da correria. Edilene, hoje, você pensando com um pouquinho mais de distanciamento, né, do caso, a atitude dele no dia, claro que na hora não dá para a gente pensar, né? Tava todo mundo pensando em salvar a Cristiane. Mas hoje, você analisando o comportamento dele diante de toda aquela loucura que foi, era um comportamento suspeito? Nunca. Fora. Não tem... Assim como eu creio que os familiares dele estão da mesma forma. Ninguém... Não caiu a ficha. Entendeu? Porque a gente pensava que era pessoas de longe, um homem que tivesse algum relacionamento, alguma coisa... Estava fora de cogitação pensar nele, entendeu? Mas ele ajudou naquele dia? Não, ele não ajudou. Mas aí, nesse ponto, eu até pensei, eu acordei ele, né? Porque eu acabei batendo na porta dele, chamando, porque eu pensei que ele estava dormindo, pensei que o bujão pudesse explodir, pegar os moradores e o estrago ser maior. E aí eu bati ali na porta, então assim, eu tô com um misto de sentimentos, não sei se é decepção, porque você acreditar que uma pessoa é de uma forma e depois a pessoa comete algo assim, eu custo acreditar que as pessoas, a humanidade está chegando a esse ponto, entendeu? E você foi a primeira a ficar cara a cara com ele depois que ele fez isso, né?
tanto que eu nem foquei tanto nele, porque a minha preocupação era tirar ele dali por conta de explodir. Nós tentamos também bater aqui na casa do vizinho, batemos, subimos na casa. O menino subiu na caixa d'água, pegou água, a gente aqui pegamos água do brejo, da rua, ligamos bomba. E o nosso intuito era, poxa, ela está dormindo, ela morreu aí, não sei, vamos tentar. Eu queria entrar no fogo entendeu? O vizinho molhou uma camisa, botou na cabeça, entrou ali na frente sem ele imaginar que tinha sangue, que ali era um cenário de morte, entendeu? Pra gente, a gente acreditava ter vida ainda. Então, assim, me custa acreditar que ele teve, entendeu? Essa mente de fazer isso, entendeu, Rael? Obrigado, Edilene, obrigado mesmo pela entrevista. Pois é, Tino, essa situação pegou todo mundo aqui de surpresa. E é muito engraçado porque muitas vezes da porta para dentro de casa as pessoas mudam completamente. E desde que aconteceu esse caso, eu tive em contato com a família da Cristiane e com outros moradores aqui também. E quando surgiu essa possibilidade ontem ainda de ser esse adolescente, eu comecei a conversar com várias pessoas daqui. E até mesmo com os policiais que ouviram esse adolescente de 17 anos. E por mais que ele aparentava aqui para a população ser uma pessoa determinada, ser uma pessoa prestativa, ele tem um histórico de violência pessoal e também familiar, Tino. No ano passado, ele teria tentado, isso segundo a polícia, tá, Tino? Ele teria tentado matar uma tia, não conseguiu e também ateou fogo na casa da tia. Quando ele era criança, novinho, ele tem histórico de judiar de animais. Ele já teria matado cachorro, já teria matado gatos, o que já indica aí um comportamento de psicopatia, né? Um possível psicopata, aquele que não tem empatia pela vida, mesmo que seja a vida de um animal. E o histórico familiar dele, Tino, também infelizmente é muito ruim. Histórico de agressão do pai com a mãe sofrendo de depressão, os irmãos apanhavam muito do pai. Então, é claro que nada se justifica. A gente está falando aqui, o bem maior é a vida da Cristiane, mas é uma crítica até para as nossas instituições, Tino, que muitas vezes não olham para crianças que estão sendo vítimas de violência quando pequenas e que, obviamente, vão ser refletidos na fase adulta. Pode ser o que tem acontecido com esse adolescente de 17 anos que teve uma infância terrível à base de muita violência, um irmão que foi preso, que está foragido, tirou a tornozeleira e que, do nada, porque foi isso que ele falou para a polícia, estava nervoso e decidiu matar uma pessoa para se acalmar. Então, nesse momento é interessante que o nosso judiciário entenda que a gente pode estar falando, Tino, de um psicopata. E um psicopata, infelizmente, a gente sabe que não tem cura. Se ele fez isso hoje, que ele pudesse ficar preso 30, 40 anos. Quando saísse, ele também poderia cometer crimes parecidos. Porque tudo indica, pelo que a gente ouviu, até as pessoas que falaram com ele na polícia, que é realmente um psicopata, Tino.